Como tudo que contém assinatura de Alejandro Jodorowsky, Bouncer desafia as convenções do estilo onde ela se inclui. No caso aqui, faroeste. Esse aqui é um quadrinho de faroeste de Bang Bang. Começa já pela própria figura do Bouncer, que é esse rapaz que está conduzindo o cavalo com as rédeas na boca. Ele já tem uma limitação física, ele não tem um braço. Além de tudo, você não encontra nas páginas de Bouncer esse sentimento de honradez que permeia, por exemplo, quadrinhos de faroeste clássicos como Tex, Ken Parker e até, em certo aspecto, o Jonah Hex. Tá? O Bouncer, na verdade, ele é um personagem mais irreverente, com um senso de justiça e honradez próprios, isso é inegável, mas que procura não repetir, procura se afastar um pouco das convenções do gênero. Como eu disse no início desse vídeo, essa é uma característica das obras do Jodorowsky. Some-se isso ao ótimo trabalho de arte do François Buck, que tem entre as suas características principais a enorme amplitude que ele dá para as paisagens típicas onde se passam essas histórias de faroeste. Então você tem paisagens gigantescas que mostram o gigantismo, muitas vezes aterrador, que a própria natureza acaba infringindo nessas histórias de faroeste. Tá? Bouncer é um dos quadrinhos mais celebrados tanto do Jodorowsky quanto do François Buck, um quadrinho que começou a ser publicado em 2001, tá? E que era inédito no Brasil até agora. Essa edição da Comic Zone, com 128 páginas, ela traz os volumes 8 e 9 de Bouncer, To Hell and Back, aqui reunidos em uma mesma edição, em capa dura. Aqui você tem um arco fechado de Bouncer. Ah, mas é a 8 e 9, dá para ler? Dá, e não tem problema nenhum. Você consegue entender a história do início ao fim sem nenhum percalço. Assim como Tex também, você pega Tex, você pode pegar qualquer volume de Tex que você começa a ler e os arcos são fechados na maioria das vezes. Então com Bouncer acontece a mesma coisa, você não precisa ter uma leitura prévia para entender a trama do Jodorowsky e do François Buck neste quadrinho aqui. O que a gente tem em Bouncer é uma história de vingança, podemos falar desta maneira, tá? Porque enquanto o nosso personagem principal, o Bouncer, tá num jogo de pôquer para lá de embriagado, acontece um assassinato chocante na sua cidade e acabam morrendo e sendo feridas pessoas próximas a ele, e ele vai atrás para caçar o autor desses assassinatos. Daí se envolve numa confusão aqui, numa jornada repleta de violência e personagens sanguinários, porque o assassino, aqui já é mostrado nas primeiras páginas, não tem nada a ver com spoiler, tá? É o filho de um administrador de uma prisão que fica bem distante e é uma prisão horrível. Então esse menino, esse garoto também é pra lá de perturbado, e você vai encontrando personagens perturbados ao longo do quadrinho. Tanto que o título da HQ é To Hell and Back, ao inferno e de volta. O Bouncer vai literalmente, quase que literalmente ao inferno, vai até essa prisão que é sanguinária, terrível, para trazer esse cara para a justiça de volta e consegue retornar. Esse roteiro muito bom, com texto bem escrito, essa também é uma das características das obras do Jodorowsky, com um ritmo de leitura muito bom. Parabéns aqui para o Fernando Paz, que fez a tradução está ótima. Foi feita pelo Fernando Paz com preparação de texto do Pablo Casado. E eu quero fazer uma menção especial à arte do François Buck, porque a arte dele, posso estar viajando, tá? Mas em certo sentido ela parece emular a arte de faroestes clássicos. Porque eu tenho outro quadrinho que é do próprio François Buck, casualmente também da Comic Zone, que é o Little Tulip aqui. E no Little Tulip você tem um estilo de arte bem diferente da arte que a gente encontra aqui no Bouncer, o que mostra a variedade de traço desse artista, tá? Então, essa emulação, podemos dizer assim, essa referência que ele buscou nas histórias de Bang Bang clássicas, acaba passando um ar, imprimindo um ar meio vintage para essa história do Bouncer, mesmo ela tendo sido publicada agora, ela é contemporânea da gente, porque esses dois volumes, O To Hell e o Back, saíram respectivamente em 2012 e 2014.
grande acerto da Comic Zone. A gente não tinha nada publicado do Bouncer ainda aqui no Brasil, e esse começo aqui foi demais, tá? Como eu disse, não precisa ler nada antes, não precisa ter background para ler o que está aqui. A história é muito boa, me surpreendeu muito, e eu que não sou um leitor de faroeste, tá? Mas adorei isso aqui. Os personagens são cativantes, a história é muito bem escrita, a arte é ótima, tá? O roteiro é muito bem desenvolvido, você se envolve, você se importa. Cara, o trabalho de arte eu fiquei muito impressionado com o trabalho do François Buck. E o fato de ser uma edição grande ainda, o tamanhão disso aqui, torna isso ainda mais estupendo, né? Torna essa arte ainda mais impressionante. Baita lançamento da Comic Zone, que já anunciou que vai lançar os volumes seguintes, tá? Então aí, bola dentro, golaço. Adorei Bouncer, recomendo que você vá atrás. É um excelente quadrinho, mesmo que você não seja um apreciador de faroeste, por exemplo. Eu não sou e eu adorei aqui, porque é uma história cheia de ação, meio policial. Cara, é muito bom isso aqui. Edição linda, como sempre, primorosa, não tem nenhum deslize aqui. A qualidade da Comic Zone é ótima. E era isso. Mais uma bola dentro dessa editora que tem conquistado cada vez mais o meu coração. Vá ler, coloque aí uma trilha meio western. Pegue uma trilha dos filmes Tarantino, por exemplo, e coloque para... E vá ler isso aqui, coloque para rodar enquanto leia, que você vai casar perfeitamente, tá? Valeu! Até a próxima, e gostou, dá like, gostou mais ainda, comente. Se você curtir muito o meu trabalho, eu gostaria que você se inscrevesse aqui no clube de membros da Collectors 1, ajuda muito o canal a seguir em frente, tá? Valeu e até!